If you are the person that decided to learn English and suddenly gave up, well, this video is for you. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar que você não está sozinho nesse barco. 50% dos brasileiros que decidem começar a estudar inglês desistem nos primeiros 6 meses. E o que mais dificulta esse processo é a questão da motivação e da consistência. Mas sabe que as pessoas, elas desistem porque elas não querem tratar o problema em si, elas tratam as consequências. Então, por exemplo, elas pensam que mudar o material que elas estão usando vai ajudar no aprendizado. Ou talvez usar uma outra estratégia, comprar outro curso de inglês. E isso tudo é você querer lidar com as consequências da sua provável desistência. Nesse vídeo eu gostaria muito de te mostrar como identificar os problemas e como tratá-los pela raiz para que você se torne fluente em 2025. Olá, amigos, seja bem-vindo ao seu canal Cristã de Produtividade, eu sou a Luciana Sampaio. Outro ponto que as pessoas fazem para poder lidar com as consequências ao invés do problema em si é de estudar de forma muito intensa durante um período curto de tempo. Então, por exemplo, ela decide que ela vai estudar 5 horas por dia para que ela consiga aprender inglês rápido, sendo que ela não tem o costume de estudar. Outra estratégia muito comum é buscar por atalhos. Então a pessoa, ela vê que o processo de aprendizado demora um pouquinho mais de tempo e ela sempre busca aquelas outras alternativas, por exemplo, aprender inglês em 3 meses, que eu sempre comento que não é possível. A não ser que você tenha uma experiência no inglês, que você já tenha escutado durante bastante tempo, e ainda assim vai ser difícil você se tornar fluente em 3 meses. Isso é algo bem improvável. Sendo assim, nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode lidar diretamente com a falta de motivação e a falta de consistência, e assim você de fato vai aprender o inglês. Portanto, vamos falar primeiro sobre os motivos que fazem uma pessoa aprender inglês, porque um dos pontos que vai te manter firme nos estudos é saber o seu motivo real de aprendizado dessa língua. Então, o primeiro motivo, que geralmente é o da maioria das pessoas, é oportunidade de carreira. Eu não sei se você sabe, mas 49% das vagas que são oferecidas no nosso país, independentemente da área, é necessário que a pessoa tenha um conhecimento pelo menos básico do inglês. Portanto, eu tenho contato com muitos alunos que querem aprender o inglês para se dar bem profissionalmente. Isso é completamente comum, um dos principais motivos. Tá ventando aqui, a árvore tá assim, ó. E talvez fique um pouquinho estranha a iluminação, mas é basicamente isso. Segundo motivo é por viagens e turismo. Até mesmo as pessoas que querem morar em outro país, elas pretendem aprender o inglês para que elas consigam se comunicar com as pessoas de fora, com os nativos, e ter muita tranquilidade no seu dia a dia. O terceiro motivo está no consumo de conteúdo e também no mundo acadêmico. Nós sabemos muito bem que o inglês é uma língua dominante nas mídias digitais, então tanto em filmes, podcasts e conteúdos que infelizmente nós não encontramos a nossa língua materna. Por exemplo, tem artigos científicos que você só vai obter determinada informação sobre a sua área profissional, acadêmica, lendo em inglês, buscando isso em inglês. Ou seja, as pessoas que sabem inglês têm acesso a conteúdos exclusivos. Portanto, como primeira dica, é importante que você tenha em mente o motivo pelo qual você quer aprender. Se é um motivo acadêmico, profissional, se você quer simplesmente se comunicar com as pessoas e ter facilidade na comunicação. No entanto, eu gostaria de falar o seguinte, que ter o seu objetivo não é a única coisa que vai te manter motivado a continuar estudando por um longo período. E aqui é que entra a questão da consistência. Eu já fiz um vídeo especial para falar sobre a expectativa irreal que nós temos com relação ao aprendizado do inglês. Então, nós somos ensinados a pensar que aprender inglês em 3 meses é possível, que se você nunca teve contato, você consegue com um curso específico alcançar a fluência em 6 meses. Isso é muito pregado na internet, mas não é verdade. O problema da gente sempre ter isso em mente, inconscientemente ou intencionalmente, é que nós pensamos que não exige tanto esforço e que também o processo será bem fácil e rápido. Mas além de entender o motivo, você precisa ter em mente que aprender inglês é um processo gradual e você precisa ter um ritmo de estudo realista. Ao invés de você ficar pensando que em alguns meses vai alcançar a tenha um processo contínuo de aprendizado. E tenha em mente que aprender novas expressões todos os dias já é uma grande vitória, porque há 1 mês atrás, por exemplo, você não sabia nada. Sendo assim, quando você vê que não está tendo resultados imediatos, entenda que isso é completamente normal. Continue estudando porque vale muito a pena. Algo que eu também sempre falo para os alunos é que eles precisam ter paciência consigo mesmo. Eu tenho alguns alunos que eles pegam a pronúncia muito rápido, eles conseguem dominar um conteúdo rapidamente, é algo impressionante. Eu tenho um que ele dominou o texto de apresentação
implementação em 5 dias. Algo que geralmente as pessoas fazem em 15 dias pra conseguir dominar mesmo. 15 em um mês, ele fez em 5. A voz falhou aqui um pouquinho. Mas eu sinto que esses alunos que são rápidos e até mesmo os que demoram mais um pouquinho, porque isso é completamente normal, eles têm dificuldade em reconhecer as pequenas vitórias. Então, quando eu falo super animada, parabéns, você conseguiu dominar esse texto, eles ficam, ok, vamos partir para o próximo conteúdo. Falta um pouquinho disso de investir tempo em celebrar pelas vitórias, porque elas são muito importantes e conforme a gente vai comemorando as pequenas vitórias, é aí que a gente cresce ainda mais. Ou seja, quando você cometer erros, seja paciente consigo mesmo e conforme você vai alcançando coisas, comemore, porque você merece. E um detalhe muito importante aqui é que você aceite cometer erros, é completamente normal. Quem não comete erros não aprende outro idioma. Então, se você tem dificuldade na pronúncia de uma palavra, se você repete e nunca consegue reproduzir da forma que deveria, tenha paciência, porque é completamente normal, com o passar do tempo vai aprimorando essa parte. Dentro desse assunto também entra a parte de cobrança excessiva, ou seja, você vê que as pessoas conseguem alcançar uma fluência super rápida, você fica, nossa, eu deveria também alcançar essa fluência, e essa cobrança também pode vir da parte de você estudar muito. Nós criamos expectativas extremamente altas e que são irrealistas. Você não consegue, por exemplo, estudar 10 horas por dia o inglês, a não ser que você não tenha um trabalho. Ou seja, com o tempo, a sua motivação ela vai baixando cada vez mais, porque a cobrança ela aumenta. E o ciclo de frustração e procrastinação ele vai ali rodando, continua. Pode te dar o exemplo de algo inconsciente que eu fazia e que eu simplesmente tento exterminar da minha vida? É que quando eu estou vendo um vídeo no YouTube e estou com meu celular na mão, ou eu tento ler os comentários pra não sei fazer o que, talvez me distrair, enquanto eu escuto o vídeo, sendo que eu já estou escutando o vídeo. Ou se não, eu fico rolando o feed do YouTube, porque eu quero buscar algo mais interessante pra ver. E quando a gente tá aprendendo inglês, é comum que a gente busque por alternativas e veja tal vídeo que talvez vai fazer com que você aprenda mais rápido, mas é importante ter um foco. Tenha o foco em uma coisa. E além disso, busque evitar a sobrecarga. E estude de acordo com a sua capacidade atual. Eu não posso determinar pra você quantas horas você vai estudar por dia, porque cada um de nós tem a sua realidade. Você pode trabalhar, você pode estudar, fazer faculdade, talvez você esteja no ensino médio. Você tem que cuidar de um familiar seu, você tem que cuidar da casa. Pode ser que tenha uma pessoa nesse vídeo que esteja assistindo e tenha uma doença e ela tem que estar direto no hospital para poder tratar essa doença. Então você vê que são diversos casos e eu simplesmente não consigo decifrar todos esses casos para passar para você quanto tempo você vai dedicar ao inglês. Ou seja, você tem que analisar a sua realidade e entender o que você precisa realizar todos os dias com relação ao seu trabalho, com relação ao seu estudo, com relação à sua saúde, fazer exercício físico todos os dias. Tudo isso você tem que analisar para depois formar o seu plano de estudos e saber quantas horas você vai dedicar por dia, se forem horas, porque também dá para estudar por minutos, sei lá, dedicar 30 minutos do seu dia para o inglês. Entenda que estudar de 15 a 30 minutos é bem mais vantajoso se você tem o foco 100% naquilo do que passar 2 horas tentando consumir um conteúdo que você simplesmente não tem interesse. O segredo sempre estará em encontrar o equilíbrio entre a consistência e a motivação. Eu tenho certeza que com muita paciência você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos, inclusive a fluência no inglês nesse ano. Mas para isso é importante que você pare de se comparar com as outras pessoas. Deixa elas de lado com o tempo que elas levaram para aprender inglês e foque no seu aprendizado, na sua jornada, na sua rotina. E além disso, celebre as pequenas vitórias, porque vale muito a pena. O aprendizado do inglês é uma maratona e não uma corrida de velocidade. Se você está no nível iniciante do inglês e simplesmente não sabe o que fazer para aprender, eu indico muito que você veja esse guia completo aqui. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!